Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aí. A gente vai tentar realizar as nossas aulas daqui em diante com vídeos, né? Utilizando aí dos recursos do Google Sala de Aula, enfim. Eu acho que agora vai ser o aplicativo padrão para todos os professores. E hoje nós vamos retomar o assunto da aula passada, buscando estudar alguns aspectos sobre o renascimento urbano na página 31 da apostila de vocês. É importante apontar sobre isso que durante o período feudal as cidades europeias elas não deixam de existir, mas a vida urbana, né, ela entra num processo histórico de declínio. Afinal de contas, a maior parte da população se concentrava nas áreas da zona rural, ou seja, nos feudos, né? A retomada do comércio, observada então a partir do século XII, desempenha aí um papel fundamental para esse renascimento da vida urbana, né? Muitas cidades, por exemplo, surgem aí próximas às feiras, né? Organizadas pelos mercadores nos entroncamentos, nas encruzilhadas aí das cidades, né? Das estradas, aliás. E também era comum que os mercadores se estabelecessem no entorno de catedrais e abadias, onde se localizavam aí as residências de muitos dos moradores, não? A presença desses mercadores nessas áreas foi então se tornando cada vez maior, levando mais e mais pessoas a esses locais, dando origem, né, às cidades. É importante destacar que o desenvolvimento comercial, pessoal, e urbano, né, comercial e urbano, ele se configurou como uma revolução, por assim dizer, dentro do sistema feudal, né? De forma gradativa, determinados grupos sociais passaram então a considerar aí como medidas de riqueza, né, a moeda, o ouro e a prata, né? Começa a ocorrer aí uma substituição desses objetos correlacionados à questão do status social, que antes era, sobretudo, ligado à propriedade da terra, né? Elemento aí estruturante, né, do sistema feudal, a terra, né? Com o desenvolvimento do comércio, portanto, a produção artesanal, doméstica, né, passa por uma série de adaptações, né? Os artesãos eles começam a se organizar no que veio aí a ficar conhecido como corporações de ofício, né? Ou também chamadas guildas, certo? Essas corporações marcam o princípio aí de um modo de organização por meio do qual esses artesãos passam então a regular as relações de trabalho, assim como a controlar a qualidade e o preço dos produtos. É importante apontar a vocês, né, que essas corporações de ofício são aí os antecedentes históricos, então, da formação do capitalismo, tendo como pano de fundo a ascensão da burguesia na estrutura social. É o momento da consolidação, da formação das bases históricas do sistema capitalista e dos seus modos característicos de produção, né? Coisa aí que a gente vai estudar nos próximos capítulos e que são aspectos de suma importância para a compreensão do nosso mundo atual, né? Então, uma situação semelhante aí acontece nas imediações dos burgos, né, que são esses espaços urbanos fortificados, em que viviam do lado de dentro os burgueses, né, os chamados burgueses. A palavra burgo, aí por volta do século XI, ela se associa, se torna sinônimo de pessoa livre, né? E pode-se dizer, então, que foi nesse momento que a burguesia surge como grupo social, né? Cada vez mais os mercadores, então, se instalando aí do lado de fora dessas muralhas, né, formavam o que alguns pesquisadores chamavam de burgo extramural, né? Em pouco tempo, esse espaço externo acaba se tornando mais importante do que o próprio burgo, né?
Entre 1100 e 1300, surgiram aí na Europa Ocidental cerca de 140 novos centros urbanos, por exemplo, né? E a maior parte dessas cidades nasce dentro dos próprios feudos e por isso os seus moradores deixam. Eles precisavam, aliás, pagar por taxas e impostos aos senhores feudais, né? Para conseguir essa autonomia, ou seja, criar as suas próprias leis, estabelecer seus próprios tributos, entre outros aspectos, as cidades necessitavam daquilo que ficou chamado como cartas de franquia, fornecidas pelos senhores feudais, né? Em diversas dessas ocasiões, essas cartas eram dadas de forma pacífica, mas em outras era preciso a utilização da força, né? Na página 33 da apostila de vocês, existe lá um box, né, com um trecho de uma obra do historiador Jacques Le Goff, em que ele analisa aí as características da nascente cidade medieval, né, que via o comércio se expandir e a economia crescer. Ele vai dizer lá, né, a cidade medieval é, antes de mais nada, uma cidade de abundância, né, concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Eu recomendo a vocês a leitura deste pequeno texto na página 33 da seção aí do box Para Ir Além, para que vocês fiquem atentos a algumas características dessas nascentes cidades medievais que viam o comércio se expandir, a economia crescer, para que a gente possa então desdobrar esse assunto no próximo vídeo com as oficinas.